Bem-vindos a mais uma videoaula do ProExacta. Meu nome é Gabriel Moraes, sou do PET Engenharia Química e essa videoaula será sobre geometria plana e espacial, resolvendo questões do Enem. Começando por geometria plana, nossa primeira questão diz: em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 cm são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Utilize o valor de R em centímetros é igual a... Bom, primeiramente nós temos que analisar a figura. Aqui nós percebemos que o valor de R pode ser dividido em 3 partes. Uma reta X, 30 centímetros, que é o raio de um dos tubos menores, e 10 centímetros do espaçador de metal. A única parte que nós precisamos calcular é essa reta de medida X. Para calcularmos ela, nós temos que criar também um triângulo auxiliar. Esse triângulo é formado pela junção dos 3 centros das circunferências. É interessante notar que esse triângulo é um triângulo equilátero. Isso pode ser notado percebendo que cada lado tem exatamente 2 vezes o raio de uma das circunferências menores, logo 60 centímetros, 60 centímetros e 60 centímetros. Outra coisa interessante de se notar também é que, se fizermos uma reta que liga o centro até a borda dele, fazendo um ângulo de 90 graus, a lateral do triângulo vai ser dividida exatamente na metade. Para facilitarmos a visualização, temos uma imagem ampliada. Bom, como eu disse, é interessante saber que o triângulo é equilátero, justamente porque essa reta X corta o ângulo de 60 graus do triângulo equilátero exatamente na metade, formando um ângulo de 30 graus. Essa reta faz um ângulo de 90 graus na lateral, logo nós temos um triângulo retângulo. Nós temos um cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa. Para calcularmos isso, nós podemos usar uma relação de cosseno. Cosseno seria o cateto adjacente, 30 cm, sobre a hipotenusa, x. Como é o x que nós queremos, nós podemos... x é igual a 30 cm sobre o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus pode ser dado como raiz de 3 sobre 2. Logo, x é igual a 30 cm sobre raiz de 3 sobre 2. Resolvendo essa divisão, nós temos que x é igual a 60 cm sobre raiz de 3. Entretanto, nós temos que racionalizar esse valor. Por isso, multiplicamos por raiz de 3 sobre raiz de 3. Obtendo assim o resultado 60 raiz de 3 centímetros sobre 3. Simplificando, nós temos 20 raiz de 3 centímetros. Utilizando a aproximação dada na questão de raiz de 3 igual a 1,7, nós temos 34 centímetros. Somando tudo para obtermos o raio maior, temos 30 centímetros do raio de uma das circunferências, mais 10 centímetros do espaçador de metal, mais os 34 centímetros da distância x, resultando em 74 centímetros. O item certo é o item C. Nossa segunda questão de geometria plana diz o seguinte: um restaurante utiliza para servir bebidas bandejas com bases quadradas. Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura. Considere que AC, essa distância, é igual a 7/5 de BD, essa distância, e que L é a medida de um dos lados da base da bandeja. Qual deve ser o menor valor da razão L sobre BD para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente 4 copos de uma só vez? Bom, para visualizarmos melhor a questão, nós temos que desenhar a figura. Aqui nós temos círculos menores, círculos maiores e um quadrado. Esses círculos menores representam a base do copo. Perceba que eles estão encostando na lateral do quadrado, que representa a bandeja. Entretanto, eles não se encostam dentro da bandeja, justamente porque o corpo do copo, o AC aqui, que é representado por esse círculo maior, é maior do que a base. E eles que se encostam. Perceba que a lateral da bandeja, que é o quadrado, é formada basicamente por 3 coisas. 2 segmentos de retas, aqui vermelhos, que são justamente o diâmetro desses círculos menores,
e uma distância azul. Mas o que seria essa distância azul? Bom, essa distância seria a diferença entre AC e BD, mas multiplicado por 2, porque temos uma de cada lado. Portanto, pode-se concluir que o lado da bandeja é igual a 4BD, 2 de cada lado, mais 2 vezes AC menos BD. Para calcularmos AC menos BD, nós vamos utilizar a relação oferecida pelo próprio texto da questão, que diz que AC é igual a 7/5 de BD. Substituindo isso nessa expressão e resolvendo todas as contas algébricas, nós temos que AC menos BD igual a 2/5 de BD. Substituindo essa informação no cálculo do lado, nós temos que L igual a 4BD mais 2 vezes 2/5 de BD, o que resulta no final em 24/5 de BD. Entretanto, não é isso que a questão nos pede. A questão nos pede a relação entre L e BD. Mas é fácil descobrir, basta substituirmos os valores, que nos resulta em 24/5, que é o item D. Partindo para a geometria espacial, nossa última questão nos diz que um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Bom, primeiro temos que anotar a relação entre os lados dos cubos. Temos que o lado maior, Lzão, é igual a 2 vezes o lado menor, Lzinho, ou Lzinho igual a Lzão sobre 2. Temos que entender também que a vazão citada aqui é igual ao volume preenchido dividido pelo tempo para que ele seja preenchido. Portanto, nós temos que a vazão seria Lzão ao cubo sobre 2 dividido por 8 minutos. Esse Lzão ao cubo sobre 2 é justamente o volume preenchido, que seria metade do volume do cubo maior, dividido pelos 8 minutos, que foi o tempo necessário para que ele fosse enchido. No caso, temos que a vazão é igual a Lzão ao cubo sobre 16 minutos. O volume do cubo menor pode ser calculado em razão do lado do cubo maior. No caso, teríamos Lzão sobre 2 ao cubo, o que nos resulta Lzão ao cubo sobre 8. Para calcularmos o tempo necessário para enchermos o cubo menor, nós podemos manipular a fórmula da vazão, tendo que tempo é igual ao volume sobre a vazão. Substituindo os valores obtidos, nós temos que o tempo necessário para encher o cubo menor é de 2 minutos. O tempo total, então, seria 8 minutos, que seria o tempo necessário para terminar de encher o cubo maior, mais 2 minutos, o tempo necessário para encher o cubo menor, resultando em 10 minutos. A resposta certa seria o item B. Obrigado pela sua atenção, bons estudos, boa sorte no Enem, e por hoje é só.